E o Paysandu anunciou mais 2 jogadores para a temporada 2023. O lateral esquerdo Eltinho e o atacante Stefano Pinho. Esse é o Currículo Torotático, o melhor programa para conheceres os novos contratados do teu time. Deixa o like, te inscreve no canal e bora falar dos novatos do Papão. O Paysandu já anunciou muita gente. Clica aí no card para tu dar uma olhada nos contratados do Bicolor. Já anunciou mais 4 jogadores antes desses 2. E antes havia anunciado 3 atletas estrangeiros também. Clica aí no card para conferir. Bora começar falando do Eltinho. Explicando como funciona o currículo torotático, a gente vai mostrar números do jogador e a gente vai fazer uma análise baseada na característica dele e na forma como ele terminou a última temporada, para saber se ele tem ou não condições de chegar para ser um super titular, se a expectativa é mais baixa, se a expectativa é mais alta. Não necessariamente quer dizer que é isso que vai acontecer. Bem, o Eltinho tem 35 anos, jogou a Série B desse ano pelo Londrina, ele passou bastante também pela Série B. Vocês devem lembrar muito dele pelo Juventude. Ele jogou muitas partidas pelo Juventude e também no Curitiba e no Avaí. Nessa temporada ele não foi assim um titular absoluto. Ele teve participações sim como titular, mas a média de minutos dele foi baixa. E ele é um lateral esquerdo que nesse ano pelo Londrina atuou muito mais na base da jogada. Ou seja, um cara que não estava o tempo todo ali na linha de fundo. Não era um cara que estava o tempo todo atacando a linha de fundo, o tempo todo chegando a cruzar, por exemplo. Inclusive, vocês estão vendo aqui, daqui a pouco a gente fala sobre esses números, que foi um número bem ruim de cruzamentos. Ali no mapa de calor dos últimos 5 jogos, repare como ele tem muito mais participação na zona do meio de campo. Ou seja, um cara que participou na base da jogada. E bora conferir esses números dele nos últimos 20 jogos de Série B e estadual. 1.055 minutos, 1 gol, nenhuma assistência, criou 2 chances, 1 cruzamento certo, 7% de acerto no cruzamento, muito ruim. 18 desarmes, 49% de acerto no desarme, ok. 21 disputas aéreas ganhas, 64% de aproveitamento. 51 disputas defensivas ganhas, 60% de aproveitamento, número interessante. 11 disputas ofensivas ganhas e 37% de aproveitamento. Como vocês podem ver, os números ofensivos dele foram bem ruins. Criou apenas 2 chances nesses 20 jogos, 1 cruzamento certo, apenas 7% de acerto no cruzamento, 11 disputas ofensivas ganhas, então ofensivamente teve números bem abaixo do que defensivamente. E bora comparar ele com os outros laterais. O Paysandu já anunciou o Samuel Santos, e a gente vai colocar ele nessa comparação também. Comparação: Eltinho, Samuel Santos, Igor Carvalho e Patrick Bray. Samuel e Igor são laterais pela direita. Eltinho e Patrick Bray são laterais pela esquerda. Médias dos últimos 20 jogos desses atletas, números brutos, etc. Minutos jogados por jogo: Eltinho 51, muito baixo. Ele basicamente jogou o primeiro tempo e mais um pouquinho ali. Marcou 1 gol, os outros não marcaram, ele não deu assistência, os outros deram. Aqui, ó, P90 é a média a cada 90 minutos, para ser um número mais justo para o atleta. 0,17 chances criadas pelo Eltinho, 0,28 Samuel e os outros dois 0,38 e 0,50, ou seja, ele criou pouquíssimas chances. Cruzamentos certos a cada 90 minutos, 0,09 do Eltinho, muito ruim. 0,50 do Samuel, ok. 1,21 do Igor e 0,50 do Patrick Bray. Aproveitamento no acerto do cruzamento, 7% do Eltinho. Bem ruim a média, normalmente, que a gente coloca aqui para uma Série C, 25 a 20%. Menos de 20% já é ruim. Mas ali 7% é muito pouco. Ele tentou muito pouco também, né? Como vocês podem ver, ele só teve 1 acerto nesses últimos 20 jogos. O Patrick Bray, por exemplo, 20% de cruzamento, já é um número até inclusive melhor do Patrick Bray do que durante toda a temporada, ali teve uma certa evolução. E 33, 32 Samuel e Igor. Desarmes certos, 1,54, um bom número de desarmes, mas um aproveitamento de 49%. Vocês podem ver que o número de desarmes certos do Eltinho e do Samuel é bem parecido, mas o aproveitamento do Samuel é muito maior.
é 11% maior. Por quê? Porque o Altinho tentou mais desarmes, o Altinho tentou roubar mais bolas e teve um aproveitamento de 49%. Igor e Patrick Bray, aproveitamento melhor. Disputas aéreas ganhas, um número interessante, até meio surpreendente por Altinho, que é um cara com uma estatura baixa. 1,79 em média, 64% de aproveitamento, mais aproveitamento do que todos e uma média só abaixo da do Patrick Bray. Disputas defensivas ganhas, número ok, 4,35, com aproveitamento de 60%. Disputas ofensivas ganhas, aí a gente vê aqui, ó, ele tem quase uma por jogo e um aproveitamento de 37%. Um número bem parecido com o do Igor, mas bem abaixo do Patrick Bray. O Patrick Bray basicamente teve 3 vezes mais disputas ofensivas ganhas do que o Altinho nos últimos 20 jogos de cada um. E o que esses números nos dizem? Altinho não vem de uma boa temporada. Ofensivamente, um cara que participou pouco, que não conseguiu produzir tanto e que teve uma taxa de acerto de cruzamentos bem ruim mesmo. Eu acredito que é a pior média de acerto de cruzamentos que a gente já fez aqui para esse ano. E isso se deve muito também a ele quase não jogar, o que é um ponto negativo também para o jogador. Vocês podem ver que a média dos últimos 20 jogos dele foi de 51 minutos. Se a gente for fazer uma média geral da temporada dele, foi 58. Ou seja, ele veio perdendo minutos. Na Série B, por exemplo, a média dele foi de 47 minutos, mais ou menos. Ou seja, um jogador que não atuou tanto assim, um cara que foi utilizado, sim, mas não foi uma peça titular no Londrina, foi um jogador que estava ali fazendo parte do elenco. Pesa essa questão da idade dele, sai do Londrina com 35 anos, ano que vem fará 36, e aí tem todo esse questionamento. Para mim, sabe, na Master League, ali no videogame, quando tu evoluía o jogador, ia passando o tempo, a setinha dos caras iam para cima, para o meio e para baixo. Eu acho que o do Altinho já tá ali para baixo, já tá mais pro fim da carreira, e aí o jogador vai perdendo mais qualidade. Bora ver como é que vai ser numa Série C. Ele tem técnica, ele é um cara que atacava bastante antes, ele era um cara que o tempo todo ali no ataque, e me parece que ele tentou se readaptar a esse Londrina para jogar um pouco mais atrás, para não ser tão esse lateral que vai e volta o tempo todo. Se ele for esse cara para jogar na base da jogada, me parece algo mais útil do que o cara para ficar o tempo todo atacando, já que quando ele foi atacar, não teve números muito legais. Bora falar agora do Stefano Pinho. O Stefano Pinho é um atacante de 31 anos que estava jogando no Indy Eleven, lá da mais ou menos a segunda divisão dos Estados Unidos, na USL. Tem passagem pelo futebol carioca, rodou ali por vários times dos Estados Unidos, passou na China também. E ele é um ponta esquerda canhoto, até algo diferente aí do que a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro. Normalmente a gente pega logo o cara canhoto, joga para a ponta direita para ele trazer para dentro e chutar. Aí o Stefano Pinho lá nos Estados Unidos estava jogando aberto pela esquerda e ele é canhoto. E, como vocês podem ver, pisou muito na área nos últimos 5 jogos aí, ou no mapa de calor que a gente colocou aqui na tela. E bora conferir agora logo os números, para depois a gente passar para comparação e já falar mais sobre o Stefano Pinho. 1.643 minutos nos últimos 25 jogos, 8 gols, teve 28 chances de gol, perdeu muitas. 3 assistências, 18 chances criadas, um número interessante. 9 passes-chave certos, 16 chutes a gol, um aproveitamento de 44% de chutes no gol. 22 disputas defensivas ganhas, aproveitamento de 35%. 95 disputas ofensivas ganhas, um aproveitamento de 34% e 15 dribles. E bora comparar logo ele com os outros pontas, inclusive um gringo que já está aí no Paysandu. Comparação: Robert Hernandes, José Aldo, Marlon e Stefano Pinho. Isso aqui, inclusive, a gente usou no currículo do Robert Hernandes. Clica aí, ó.
clica aqui no botão, no cardzinho, que tu pode ver quem é Robert Hernandes, quem é esse jogador. Depois a gente faz um apanhado geral também sobre o elenco do Paysandu. Aqui, mesmo esquema do outro currículo. Médias e números brutos. Minutos jogados. Ali tá P90, mas devia ser por jogos. 54 do Hernandes, 65 do Stefano Pinho, José Aldo e Marlon mais do que 90. Como assim mais do que 90? O jogo não tem 90 minutos? E os acréscimos, amigo? Conta os acréscimos também. 8 gols do Stefano Pinho, 10 do Marlon, 5 do José Aldo, 4 do Hernandes. 12 chances de gol pro Hernandes, um aproveitamento ali de 33%. O José Aldo teve 5 chances de gol, fez 5 gols, 100% de aproveitamento. E aqui Marlon e Stefano Pinho, ó, números parecidos de chances de gol, mas o Stefano Pinho teve mais chances e menos gols. Por outro lado, ele teve mais assistências do que o Marlon. Chances criadas, P90, Hernandes 1,52, muita coisa. José Aldo e Marlon 0,5, 0,6 e o Stefano quase uma chance criada a cada 90 minutos. Passe-chave certo. Stefano Pinho 0,49, número parecido com o do José Aldo, por exemplo. Mais do que o Marlon e bem menos do que o Hernandes. Chutes a gol, 0,88 do Stefano Pinho, o melhor desses 4 aí, e 44% de aproveitamento. Acertou mais chutes a gol ao todo. Disputas defensivas ganhas 1,21. E por que já disputas defensivas? Que negócio é esse de atacante ter que ganhar na defesa? Futebol atual, cada vez mais o atacante precisa ter noções defensivas. A gente viu o que aconteceu com a Croácia para cima do Brasil. Vocês podem rever esse jogo e como os atacantes do Brasil deixaram livre o primeiro passe ali e acabou com a seleção brasileira. Stefano Pinho, 1,21 disputas defensivas, o menor desses jogadores aí, porque o José Aldo está nessa comparação. O José Aldo, ele é um cara que participa muito da construção, que chegou a atuar pelos lados também, e ele é o principal ponto ali de um jogador que é ofensivo, mas que é defensivo também. Mas aqui a principal comparação que a gente pode tirar é Marlon e Stefano Pinho. Reparem como Marlon teve mais disputas defensivas ganhas e teve um aproveitamento maior também. E as disputas ofensivas ganhas, aqui sim o Stefano Pinho teve uma média muito alta. 5,20 em média a cada 90 minutos. Quase o mesmo do José Aldo. O Marlon teve bem pouco, viu? E no aproveitamento também o Stefano Pinho ganha do Marlon. Dribles, 0,82. Um cara que conseguiu menos dribles dentro desses 4. E o que os números nos dizem? Primeiro, Marlon e José Aldo jogaram a Série C. Hernandes jogou principalmente a Liga Venezuelana. E o Stefano Pinho a segunda divisão dos Estados Unidos. Será que existe tanta diferença no futebol da segunda divisão dos Estados Unidos para a Série C brasileira? Talvez exista a diferença. Eu, sinceramente, não sei qual é. Mas, dentro de cada realidade, o que a gente pode tirar aqui, principalmente do Stefano Pinho, é que ele é um cara que não entregou tantos números defensivos. Ofensivamente, ele teve muita chance, ou seja, foi um cara muito acionado e conseguiu entregar alguns gols, sim. Nos últimos 25 jogos, marcar 8 gols é ok. Deu 11 assistências, deu 3 assistências, participou de 11 gols. É um número interessante, mas não é um número absurdo. Não é um cara que chega ali, o maior artilheiro da segunda divisão dos Estados Unidos. Não é esse cara. É um cara que chegou com números bons na segunda divisão dos Estados Unidos. Teve ali um número de chances criadas interessantes. Bora ver a quantidade de chances que ele criou para si mesmo ou para o time também. E nisso a gente dá para perceber pelos passes-chave. Um cara ali que deu muitos passes-chave. O que é esse passe-chave? Normalmente é o passe que deixa o cara numa condição boa ali, seja para receber de frente para o gol, seja para uma zona ali sem pressão perto da área, seja para finalizar. Então, números parecidos com o do José Aldo, por exemplo, e chutou bastante ao gol e acertou ali muita coisa. Então, acredito que dentro da realidade dá para a gente esperar do Stefano Pinho um atacante que vai entregar bastante ofensividade, vai pisar bastante na área, mas que talvez não tenha ali aquela pressão. Bora ver como é que vai ser no time do Márcio Fernandes e no futebol brasileiro. Agora, bora pro famoso presta ou não presta. Stefano Pinho, presta ou não? Eu acredito que é uma aposta. Para mim é um cara que chega ali como um veterano já, 31 anos, que fez basicamente a sua carreira pro futebol internacional, que chega ao futebol brasileiro para jogar nesse Paysandu
Se for tirar imediatamente o Marlon e colocar ele, eu acho que não é uma boa troca. Afinal de contas, é um cara que está chegando aí agora ao futebol brasileiro. Muda muita coisa. Imagina como é jogar lá no campo dos Estados Unidos e jogar o Parazão, por exemplo. A diferença deve ser enorme. Então, é um cara que chega com uma certa expectativa baixa, o que pode ser bom para ele. Afinal de contas, é um jogador que o que ele entregar de bom, acho que já vai ser muita coisa. Não necessariamente é um cara ruim. Vendo aqui os vídeos, não é um cara ruim. Inclusive, nossos membros receberam vídeos dos lances do Eltinho e do Stefano Pinho. Por que vocês não colocam aqui, não sei o quê? Porque o YouTube barra muitas vezes. Então, é melhor fazer sem. O Stefano Pinho é um cara que chega muito à área, é um finalizador, ele é canhoto, joga pelo lado esquerdo. Quem sabe no Paysandu ele não pode se transformar nesse cara pelo lado direito também, para trazer para dentro e chutar. Esse ano o Paysandu teve uma séria ausência de canhotos no time principal. Era basicamente todo mundo destro. Acredito que só o lateral esquerdo era canhoto no Paysandu. Então, quem sabe pode ser um cara para trazer uma dinâmica ofensiva diferente. Mas continua sendo uma aposta. Eltinho é uma contratação que nesse momento eu penso que é de certa maneira preocupante. O Patrick Bray ele termina a temporada bem, não foi o cara que tentaram colocar ele no patamar que ele nunca chegou. Ele foi um cara bom, foi um dos melhores do Paysandu na temporada, foi, mas não foi, por exemplo, o melhor lateral da Série C. Isso ele não foi. Eltinho, comparando a temporada que o Eltinho fez em 2022 com a temporada que o Patrick Bray fez em 2022, o Patrick Bray termina talvez a sua melhor temporada dos últimos anos e o Eltinho talvez termine a sua pior temporada dos últimos anos. Apesar de, por exemplo, o Eltinho ter ficado ali, 2021 foi bem ruim para ele, acredito que 2021 do Eltinho foi pior do que 2022, mas 2022 do Eltinho não foi bom também, não foi um cara que jogou tanto. Todo mundo quer jogar, todo mundo quer participar. Então, no Londrina, ele jogou 45 minutos em média na Série B. Quanto será que ele vai fazer na Série C? É um nível diferente, mas não tanto. Não é tanta diferença a parte física da Série C para a Série B. E a gente já está pensando em Série C. Se for contratar para o Parazão, é melhor buscar outros caminhos. Mas eu penso que o Eltinho é uma contratação que chega com uma expectativa mais baixa. É aquela famosa contratação que o torcedor fala, demorou 4 anos para chegar. É mais ou menos essa. Vai jogar mal? Não necessariamente. Eu acho até que ele tem qualidade. Eu estou interessado para ver como é que vai ser esse Eltinho mais experiente, que eu lembro muito dele de um cara lá atrás que era o tempo todo atacando. Bora ver como é que vai ser esse veterano Eltinho. Stefano Pinho, aposta, Eltinho, uma contratação de certa maneira preocupante. Assim como o Stefano, acho que ele vem com uma expectativa um pouco mais baixa. O que pode ser bom para ele, porque aí não é uma pressão tão grande também dele ser o lateral titular do Paysandu. Se disputar com o Patrick Bray, Eltinho é banco desse Paysandu. E o Stefano Pinho também, se disputar com o Marlon, é banco. Então é isso, galera. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like. O que é o like? É o gostei, o botão do joinha. Aperta aí, ajuda a gente demais. Te inscreve no canal também, clica aí para se inscrever no canal, é de graça. E assiste os outros vídeos dos contratados do Paysandu. É isso, galera. Valeu e até a próxima.